Bom dia, Gênesis capítulo 22. Isaque cresceu e se tornou um rapaz, e era objeto do profundo amor de sua mãe e de seu pai. A Bíblia não diz exatamente a idade que ele tinha, mas como ele era identificado como rapaz, eu presumo que fosse pelo menos um adolescente por volta dos 16, 17 anos. Nesse momento da vida, Deus chama Abraão para um grande desafio de fé. Este homem tinha aprendido a andar com Deus. É verdade que caíra 2 vezes, ficou registrado a sua fraqueza de fé, mas a caminhada com Deus é uma caminhada de aprendizado. Passo a passo na estrada, Deus conduz seu povo ao crescimento. Abraão não era mais aquele homem que duvidou da proteção de Deus. Agora sua fé estava robustecida. O cumprimento da promessa que ele tanto esperara terminou sendo também um agente de edificação espiritual. Porém, nessa fase da vida, por volta dos 17 anos de idade de Isaac, Deus um dia se comunica novamente com Abraão, mas agora com um pedido inusitado. Na verdade, uma ordem. Ele deveria fazer uma jornada de 3 dias até o Monte Moriá e lá matar Isaac em sacrifício, como oferta, como holocausto ao Senhor. Deus jamais havia pedido isto a alguém, e também tampouco, depois dessa época, jamais fez tal pedido ou deu qualquer ordem nesse sentido. Certamente Abraão ficou com o coração despedaçado. Aquele filho tão amado da mulher amada era agora requisitado por Deus. Amava Abraão mais a Isaque do que a Deus? Seria Isaque um objeto de idolatria em sua vida? A palavra de Deus diz que aquele que não aborrecer pai, mãe, filhos, cônjuges, ou terras ou bens por amor a ele, não é digno do reino dele. Não que a gente deva desprezar esses seres queridos, mas é que eles não podem estar acima de Deus. Na nossa relação, no nosso coração, Deus tem que estar em primeiro lugar. Jesus, quando falou da lei, disse que o mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, energias, com nossa dedicação. E agora Deus vai colocar à prova Abraão. A quem Abraão de fato amava mais, a Deus ou ao seu filho Isaque? Aquele que é o doador das bênçãos ou a bênção recebida das mãos de Deus? A Bíblia diz que Abraão vai cumprir a promessa. Levanta no outro dia de madrugada e, na companhia de seu filho e de 2 servos, faz a longa jornada. Os 3 dias parece que tornava a prova ainda mais difícil, pois era mais tempo para pensar. Quantas vezes o inimigo deve ter sugerido à mente de Abraão os pensamentos de que ele não deveria fazer o que Deus estava dizendo? Mas apesar de tudo isto, Abraão seguiu em frente. E ao terceiro dia ele viu o monte Moriá. Dá instrução aos servos para que possa esperar enquanto ele e o rapaz sobem o monte para prestar adoração a Deus. É nesse momento então que Isaac faz a fatídica pergunta: Meu pai, nós temos a lenha, temos o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão então responde que Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E somente quando estão no topo do monte, quando o altar é construído, Abraão deve ter explicado para Isaque que o objeto do sacrifício era o próprio filho. A Bíblia não fala da reação de Isaque, mas certamente ele compartilhava com o pai do profundo temor a Deus, pois ele, um rapaz, era muito fácil ter saído daquela situação. Ele era muito mais forte do que o seu pai. Mas ali não tratava de força física, mas de entrega espiritual. E certamente esse rapaz também havia entregado sua vida a Deus. Certamente ele também confiava no Deus que Abraão servia. Quão poderoso é o exemplo dos pais que temem a Deus, para incutir no coração dos filhos este mesmo temor. Foi por conta disso que Deus havia chamado Abraão. Deus sabia que Abraão ordenaria sua casa depois dele. E este temor que vivia no coração de Abraão também agora era compartilhado na vida e no coração de seu filho Isaque, que se submete. E a Bíblia diz que Abraão o amarra e coloca sobre o altar, sobre a lenha. E neste exato momento ele ergue a mão para o céu para poder dar o golpe que tiraria a vida de seu filho. E é neste momento que Deus brada do céu. E Deus impede ele de fazer aquele ato. Deus nunca quis a vida do rapaz. Deus queria, na verdade, a entrega de Abraão, a completa entrega, a disposição de servir a Deus sob quaisquer circunstâncias.
sem nenhuma desculpa, sem nenhum tipo de argumento, mas uma entrega completa e submisso a Deus. A vontade de Deus tem que estar acima de tudo na vida de seu povo. Mesmo que às vezes Deus peça coisa ou ordene algo que parece ser ilógico, nós devemos confiar em Deus. Às vezes Deus nos manda fazer algo, temos que fazer, ou muitas vezes Deus diz para não fazermos. Os seus mandamentos, em grande parte, é não. E a gente precisa simplesmente acreditar que Deus sabe a razão do não, o melhor motivo. E Abraão, ele mostrou que aqueles que realmente servem a Deus, que têm fé em Deus, não é uma fé teórica, é uma fé que age, uma fé que faz. Se Abraão tão somente confiasse em Deus intelectualmente e não tomasse a iniciativa de ir ao Monte Moriá sacrificar o seu filho, então essa era uma fé falsa, não uma fé verdadeira. Não é aquela fé que simplesmente acredita que Deus é real e todo-poderoso, mas aquela fé que se submete à vontade de Deus, mesmo que isto possa parecer uma tragédia, mas nunca será. Deus é um Deus cuidadoso, zeloso, protetor, amável, interessado no nosso bem-estar. Deus que nos criou, que nos deu o dom da vida, que nos encheu a vida de bênçãos, certamente quer o melhor para nós também. E todos aqueles que confiam nesse Deus só o conseguem confiar porque conhece, e só conhece porque se relacionam. E só se relaciona com Deus porque dispõe de tempo para fazer isto. Investe tempo para estar na presença de Deus, para conhecê-lo através da leitura de sua palavra, de tempo para estar com ele em oração e de andar com ele através da guia do Espírito Santo. Abraão então olha para trás naquele momento e ele vê um cordeiro que está preso nos arbustos pelos chifres. Era Deus que havia providenciado o cordeiro. Profeticamente ele tinha dito isto para Isaac: Deus providenciará o cordeiro para si, meu filho. E naquele momento ele tira Isaac de cima do altar, coloca o cordeiro e ali faz a oferta ao Senhor. E pode voltar para casa na companhia de seu filho para alegrar a vida de sua esposa também. Este cordeiro que morreu lá naquele dia era o cordeiro providenciado por Deus. O Monte Moriá seria exatamente o ponto onde seria construído o templo lá em Israel. O cordeiro que Deus havia providenciado representa o seu próprio Filho Jesus Cristo. Desde o primeiro cordeiro que morreu no jardim do Éden para que sua pele servisse de vestes para Adão e Eva, é o mesmo cordeiro, que também sua justiça serve de vestes para o seu povo durante todo o tempo. João Batista viu Jesus, relata em João capítulo 1, verso 29, e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus é o seu Filho Jesus Cristo, o Filho perfeito. Todos os cordeiros que já morreram em holocausto representavam exatamente o Filho de Deus e a sua vida que seria dada como oferta para que nossa vida fosse poupada. No livro de Apocalipse, na visão que o apóstolo tem de todos os santos reunidos na presença de Deus, quando o destino da humanidade está sendo traçado, ele tem a visão do livro selado e parece que absolutamente ninguém pode abrir esse livro, o livro da vida, da salvação do povo de Deus. Quando parece que não há solução, aparece então um cordeiro. E esse cordeiro é o Cordeiro de Deus. Ele tem a seguinte visão no capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno é o cordeiro de tomar o livro,
de abrir-lhes os selos, porque foi morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Na visão que ele tem aqui, o Cordeiro é o Filho de Deus. Ele é chamado de Cordeiro porque ele representa todos os cordeiros que já morreram neste planeta Terra como oferta ao Senhor. Ele é o único digno de salvar-nos. Ninguém, absolutamente ninguém foi encontrado. Nem os anjos do céu, nem os homens santos que viveram sobre essa terra, nem aqueles que morreram estão no pó da terra, ninguém era digno de nos representar. Nós temos um representante diante do trono da justiça de Deus. E este é o seu Filho, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pode tirar o pecado de nossas vidas. Ele pode tornar-nos completamente puros. Ele pode remover de nós toda malícia, toda maldade, toda injustiça e colocar dentro de nossas vidas um novo coração e um novo espírito. Ele pode mesmo nos revestir com seu Espírito Santo e fazer com que nós andemos em novidade de vida. Só Jesus, o Cordeiro de Deus, pode fazer isto. Só Ele é o nosso Salvador. Só Ele pode estar diante do trono de Deus e interceder por nós. Nenhum ser humano que já viveu nessa terra, por mais digno e santo que possa ter sido, tem condição de nos representar diante de Deus. Nós nem sequer precisamos de outros representantes. Nós temos um que é totalmente capaz. Nós temos um que nos ama profundamente e que está identificado conosco. Nós temos um que viveu e morreu em nosso lugar, que ressuscitou e agora nos representa diante de Deus. Tudo isso estava prefigurado no sacrifício que Deus havia pedido a Abraão. Deus estava mostrando para Abraão e para todos aqueles que viriam a crer em Deus através de Abraão, todos os filhos da fé, que Deus tinha uma solução para o problema humano. O nosso grande problema é o pecado. É por conta do pecado que existe a morte. E é por conta do pecado que Jesus veio para poder expiar nossa culpa, pagar o preço de nossa salvação e nos reconciliar com Deus. Que a gente possa manter os olhos fixos em Jesus e confiar como o crente Abraão que Deus tem solução. Deus tem solução para todas as coisas e o nosso maior problema é justamente o pecado. É ele que nos sentencia à morte, é ele que nos separa de Deus. E o Cordeiro de Deus é especialista para cuidar da vida e da história de cada pessoa. Ninguém foi longe demais que não possa ser alcançado, desde que converta-se, abandone o pecado e exerça fé em Jesus Cristo como seu Salvador. E a todos estes Deus aceitará em seu reino, não como as velhas criaturas dominadas pelo mal, mas como as novas criaturas que nasceram pelo Espírito Santo, que estarão completamente prontas para ser recebidos na presença de Deus. E então um dia nós poderemos colocar os olhos no Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo e que purificou nossas almas, e assim nós poderemos ser aceitos na família. Que Deus nos ajude a confiar como Abraão confiou, servir como Abraão serviu e permanecer leal e firme como Abraão. Que Deus nos dê essa graça de sermos verdadeiramente filhos de Abraão, filhos de Deus, herdeiros segundo a promessa.